Olá e bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária, AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. Eu sou a Giovana. Eu sou a Mariduarda. Eu sou a professora Jéssica. E eu sou a professora Isabela. E hoje a gente está aqui com o ator, roteirista, cinegrafista e figurinista David Balt. David Balt. Isso. Ele já veio em nossa escola aqui apresentar a peça teatral que ele é intérprete e idealizador, Cemitério dos Vivos, e é inspirado na obra homônima do escritor Lima Barreto, que marcou a história brasileira com sua literatura e apenas recentemente foi reconhecido e consagrado. O Cemitério dos Vivos discute a fome, a loucura, a situação de rua, o apagamento histórico da negritude e as reinvenções do povo preto, que segue resistindo. Bom. Davi, eu vou fazer a primeira pergunta para você. Faça a sua apresentação, conta a sua história de vida, sua formação, sua carreira profissional, o que chamou a atenção para você nessa área teatral, por que você quis fazer teatro, conta um pouco sobre você pra gente. Eu acho muito importante assim a forma com que vocês me apresentaram, porque foi assim que a Zanata me conheceu através do projeto do Teatrânsito, né? Mas antes de dar continuidade, eu quero aqui poder dar um salve e poder de uma certa forma deixar registrado o meu respeito pelos meus ancestrais, aqueles que vieram antes de mim, aqueles que abriram o caminho para que eu pudesse estar aqui e ter essa oportunidade de estar falando sobre a minha arte, sobre quem eu sou e como a vida tem sido generosa comigo, mas ao mesmo tempo sempre com muita luta e com muita força, né? Enfim, agora voltando para a apresentação, é que eu conheci a Zanata através do Teatrânsito e no Teatrânsito eu precisei ser um pouco de tudo isso que você falou, do figurinista, do roteirista, né? Porque a ideia do Teatrânsito é que a gente faça provocações nos espetáculos que vão para a competição, né? Mas a minha formação mesmo, aquilo que eu pesquiso, é a dança, é o dar aula de dança. Eu sou bailarino desde 2014 e eu comecei muito cedo, né? Hoje eu estou com 37 anos. Meu nome é David Balt, acho que eu não falei, né? Meu nome. Vocês falaram. Meu nome é David Balt, eu sou bailarino aqui da cidade, sou ator, sou contador de histórias. E o Lima Barreto, ele é apresentado para mim durante a pandemia, né? Pelo diretor Laurence, da Companhia Apocalíptica, ele tinha o desejo de montar um monólogo contando a história do Lima Barreto. E então escrevemos o... Posso já ir entrando nessa? Claro, pode? Entramos nessa pesquisa através de um fomento do Estado de São Paulo que chama Qualificação em Artes. E o Qualificação, você escreve o seu projeto, manda para eles e eles mandam um profissional para poder orientar no seu espetáculo, mais ou menos o que aconteceu no Teatrânsito. Só que aí manda alguém de São Paulo e tal, né? E o espetáculo ficou com a Apocalíptica por uns 2 anos. Apresentamos aquela versão que pesquisamos muito para chegar naquele resultado, até que chegou um momento e ele era pro palco, né? E nós vamos, pelo roteiro da nossa entrevista, nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho do Lima antes desse período que eu vou falar agora, tá? Mas... peraí que eu só um minutinho que eu me perdi aqui na linha de raciocínio. Tudo bem. Tá.
Então, o espetáculo ficou por 2 anos na Companhia Apocalíptica. E depois desses 2 anos... Então ele tava... Lembrei agora, tá, gente? Desculpa. Ele tava num palco. Então era um espetáculo feito pro palco, pensado pro palco, a iluminação, tudo era para aquele espaço. Só que o Lima Barreto, ele não entrou para a Academia de Letras, né? Ele não entrou pelo racismo mesmo, né? Pelo apagamento histórico que o Lima passou. E eu, quanto artista, atravessado por tudo que eu estava lendo sobre o Lima, eu olhei e falei, eu também não quero levar o Lima pro palco. Eu vou levar esse Lima Barreto, essa história que eu tô contando, vai ser pra rua, vai ser para quem quiser assistir. Então eu trouxe essa, até na inauguração do Teatro Municipal, eu tive a oportunidade de fazer a abertura e pediram para que eu fosse com a história do Lima. E eu não subi no palco, foi feito tudo no corredor do teatro. Tinha muitas autoridades ali, né? E o Lima, no Cemitério dos Vivos, ele fala, hoje os ricos não gostam de árvores. Porque ele tava, na verdade, ele estava reclamando e escrevendo, né, a situação do hospício. E eu falei com boca cheia, assim, porque a cidade é isso, né? Esse interior do estado de São Paulo, a impressão a impressão não, acho que é uma realidade, não gosta de árvores, né? É o tempo todo cortando. Acho que é isso, assim. Essa questão de você fazer na rua é interessante porque ela atinge um público maior e um público mais marginalizado, mais periférico, porque se a gente for ver, o teatro, ele não é uma arte que chega na mão de todo mundo, infelizmente. Qual que então, na rua, eu acho que fica muito mais acessível, assim, pra pessoa ter esse acesso a uma literatura que foi considerada muito tempo periférica, né? O Lima Barreto, ele é considerado uma literatura periférica. E eu acho que... E até por isso que ele foi rejeitado pela elite, né? Hoje, por exemplo, existe fomentos do estado de São Paulo, eu sempre gosto de usar isso como exemplo, assim, sobre o apagamento que o Lima sofreu. Tem fomentos do estado de São Paulo onde existe uma quantidade ou uma cota para companhias de teatro do interior, porque os acessos não chegavam até nós. Certo? Grava essa parte da história, tá? Aí, agora vamos lá para a história do Lima no Rio de Janeiro. O Lima, ele foi internado por 2 vezes, né, no hospital psiquiátrico. Isso 2 vezes com registro documentado em livro. A primeira vez ele foi internado como um homem negro e a segunda vez ele foi internado como um homem branco. E foi bem diferente o tratamento de uma internação para outra. Um psiquiatra de Mirassol, ele, na época que o Lima estava internado e passando pelo tratamento de alcoolismo, ele entrou em contato falando que ele queria testar uma medicação. Então o Lima, ele sai do Rio de Janeiro e vem para Mirassol. Nossa, que loucura, né? Aqui do lado. Para poder fazer um tratamento. E uma coisa que parece que bate só em mim, assim, né? Quando eu li essa matéria do Diário da Região, falando dessa trajetória do Lima na região, olha como a elite, ela foi cruel com o Lima. Não mandou ele só para o estado de São Paulo, mandou ele também, sobretudo, para o interior do estado de São Paulo. É o interior do interior do interior. Que hoje já é assim, imagina há 100 anos atrás, né? E a faculdade de Dom Pedro, na época que o Lima estava em Mirassol, ficou sabendo que o Lima estava internado lá.
entrou em contato com um médico e pediu para que o Lima fizesse uma palestra aqui em Rio Preto. E quando o Lima ele chega na rodoviária, isso no diário ali da região tá escrito assim, que o Lima quando ele pisa em Rio Preto, ele se perde e ele é encontrado bêbado depois de 7 dias. Eu, como um homem preto e que construo as minhas dramaturgias, eu fico, às vezes passa um filme na minha cabeça, né? Porque a faculdade Dom Pedro e aqueles professores, talvez eles não soubessem que o Lima era negro. Então, quando o Lima pisa em Rio Preto e que ele lembra que ele é preto, aí é onde, porque o Lima ele era um homem tímido, é onde bate toda essa questão e é isso, o diário tem razão, ele se perdeu e foi encontrado depois de 7 dias bêbado. Teve a coragem de enfrentar, né? De enfrentar, né? De olhar para a cara daquelas pessoas e o olhar de julgamento, né? Eu lembro que há 30 anos atrás, não, acho que uns 40 anos atrás, assim, a minha mãe ela não conseguiu entrar no Automóvel Clube para trabalhar. Então imagina há 100 anos atrás como era essa cidade, né? Era bem difícil. Bem difícil. Hoje em dia já é difícil, imagina antigamente, né? Hoje em dia já é complicado. Vamos lá. E o Lima, ele me atravessa muito, assim, de muitas formas. Para mim foi um grande presente, né? O diretor Laurence ter me dado o livro do Lima para que eu pudesse pesquisar. Porque é uma escrita muito atual, é uma escrita gostosa de ler, né? E sobretudo ele tinha esse olhar para a periferia. É muito diferente como ele descreve no livro o homem branco ou a mulher branca do homem preto e a mulher preta. Gosto de falar isso também, porque tem muita gente que fala que a escrita do Lima não era militante. E, na verdade, eu reconheço a militância na sutileza. Era uma representação social ali, né? Era, por exemplo, aquele médico era do tipo português. Uma mulher negra, uma mulher preta, veio na minha direção, ela tinha os lábios carnudos, o nariz dela era tal, o olho dela passava isso e a roupa dela era essa. Então, o Lima, ele tinha essa necessidade de querer falar dele, querer falar do povo dele, assim. Com carinho, né? Com carinho. Com delicadeza. Então, muito interessante. Então, falando sobre o Lima Barreto, né? Quais foram os principais acontecimentos da vida dele que influenciaram essa obra do cemitério? Do Cemitério dos Vivos. No Diário do Hospício, né, que é o Cemitério dos Vivos, que na verdade foi uma pesquisa da professora Lilia Schwartz, acho que é isso. Então essa pesquisa da Lilia se dá no Cemitério dos Vivos, né? Mas o Diário do Hospício começa contando das 2 internações dele. Então assim, ele tá contando na segunda internação, ele começa a escrever na segunda internação, mas ele faz um paralelo da primeira com a segunda. O Lima, ele perde a mãe dele, se eu não me engano, com 5 anos de idade, né? A Dona Amália Barreto, ela era professora, ela tinha uma escola, uma mulher neta de escravizados e filha de ex-escravizados. E o senhor Afonso de Lima Barreto, que é o pai do Lima, ele era tipógrafo. Então o Lima ele nasceu. Foi essa a pergunta? Assim, eu tô indo para outros. Foi. Foi.
O Lima nasceu, ele nasceu 7 anos antes da abolição, né? Então, o aniversário do Lima, o Lima ele conta que o presente dele foi o pai dele levando ele até o pronunciamento da Princesa Isabel e colocou o Lima sobre os ombros, e ali ele ficou sabendo que não tinha mais escravizados no Brasil. Mas depois de 20 anos, mais ou menos, o Lima também vai escrever sobre esse acontecimento como um acontecimento feliz e muito triste para a história brasileira, né? E o pai do Lima, ele enlouquece com a morte da mãe, da esposa dele. Mas o pai do Lima, ele era muito amigo do Visconde de Ouro Preto, que tinha muita influência e que colocou ele para trabalhar na Ilha dos Alienados do Rio de Janeiro. Então o Lima vai muito novinho para a Ilha dos Alienados, que seria hoje para nós um hospital psiquiátrico. Só que diferente de como é hoje, na Ilha dos Alienados tinha assassinos, corruptos, todo mundo que a sociedade colocava nas margens, ia rejeitando, e ia para essa. Então tinha muitas mulheres, mãe solteira, né, a adúltera da época. Então tudo isso ia para essa clínica dos alienados. Então o Lima passou a infância dele na loucura, sabe, vendo aquelas pessoas. E o pai, ele foi enlouquecendo. O pai dele criava algumas imagens de ataques na ilha. Então o Lima fica com muito medo de tudo isso. E ao mesmo tempo o Lima tinha um pé no chão para poder conseguir pensar na literatura dele. Um dia eu ouvi num podcast de uma filósofa haitiana, que ela falava assim, que ela foi perguntada assim para ela: como que você consegue escrever e pensar nas coisas que você pensa, nas coisas que você pesquisa, com tanta grandeza, com o Haiti vivendo essa guerra que vive todos os dias? E ela falou que ela é como que se ela entrasse debaixo da mesa e ela se imaginasse num furacão. Ela se coloca no meio desse furacão, que é onde ela encontra a calmaria para escrever. Então, quando essa filósofa ela me traz essa imagem, né, desse furacão, dessa coisa, e parece que eu vejo muito Lima nesse furacão, no olho do furacão ali, e tendo que ter calma, porque o sonho dele, o sonho do Lima, era conseguir ter dinheiro, era o único sonho dele, era ter dinheiro para conseguir enterrar o pai dele dignamente. Então ele tinha essa coisa, esse desejo de ter um lugar para chamar de meu, porque sendo meu, o meu pai também, tá tudo bem com ele, tá tudo certo. Você comentou então como foi a infância, né? E você sabe qual foi a formação educacional do Lima? Engenheiro. Nada a ver. Engenheiro, né? E assim, ainda bem que você tá fazendo algumas perguntas que tá chegando rápido a resposta. Porque eu, como um pesquisador da dança, do corpo, né? Eu tive uma infância onde eu não lia muito, não tinha muito acesso a livros. Então eu aprendi a ler depois que eu fui para a arte e eu tive que começar a pesquisar coisas e tal, né? Então, por exemplo, o Lima me pegou assim,
eu já li o livro do Lima, O Cemitério dos Vivos, umas 3, 4 vezes. Cada processo que eu entro novo do Lima, eu retomo a leitura, sabe? Porque... Mas o Lima, ele se formou na engenharia, não vou saber direito mais ou menos os períodos, mas como engenheiro ainda, ele descobriu que não era aquilo que ele queria, e então ele decide ir pro exército para poder ser tipógrafo. Isso, né? Tipógrafo no exército. E o Lima ali, ele começa a descrever, ao invés de ele falar o que está acontecendo na guerra, ele começa a escrever o que está acontecendo com o corpo dele. Aí é onde sai dali um texto que vai para o jornal na época, que fala a vida de um funcionário público. Os pés começam a formigar, as costas começam a doer, a dor de cabeça. Então ele tá falando de um tempo que não passa, que não passa, que não passa. Porque ele já era inquieto, né, assim. E... o que mais? Acho que é isso, assim, a formação dele. Aí ele migra pra literatura. Depois que ele passa essa fase do exército. Isso, mas o Lima era um homem que falava 3 línguas. O Lima, ele é muito gigante, né? Dona Malha, gente, a professora maravilhosa. Porque ela encaminhou mesmo ele, sabe? Ela sabia, como uma mulher preta, ela sabia que futuro ela queria para aquele filho. Quais os desafios que ele iria enfrentar, né? Até porque nessa época aí, a língua que mais predominava no mundo era o francês. E a gente encontra muita influência francesa dentro das obras dele. Sim. Ele tem umas... Às vezes tem coisas que eu começo a ler que eu tenho que parar para poder pesquisar, porque eu falo, gente, de onde o Lima tirou isso? E ele usa muito nome francês também para os personagens dele. E qual que é a importância da obra Cemitério dos Vivos para você? O Cemitério dos Vivos, ele comunica comigo de muitas formas, assim. Eu lembro que teve uma das apresentações que um amigo meu, que não tinha assistido ainda, o Chico Mendes, um grande músico daqui da cidade, ele chegou em mim e falou: como que você consegue, depois de apresentar tudo isso, ir cumprimentar as pessoas, e tá bem, tá sorrindo? Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu não sei, porque na verdade eu nunca tinha parado pra pensar sobre aquela pergunta. E hoje eu tenho uma resposta que pode ser que amanhã mude, né? Porque a gente é uma construção, né? Por mais que o espetáculo eu tô falando de mim, eu tô falando muito mais do Lima, aonde quem tá me assistindo se identifica ou não. E essa separação, estou falando do Lima, é a história que eu tô contando, eu acho que me protege um pouco. Principalmente quando eu tô com adultos, tá? Assim, adultos, porque aí parece esse olhar que o Lima tinha em volta dele o tempo todo, das pessoas saberem quem ele é e fingir que não conhece, que era isso que ele conta no Cemitério dos Vivos, que era o tempo todo as pessoas olhando pra ele e falando: eu acho que é o Lima. Eu acho que é ele, e mas já não virava tenho a cara. certeza. Então era o tempo todo assim. Agora pra criança foi uma loucura, viu, galera? É mais delicado, né? Eu não imaginava, tá, esse espetáculo pra criança. Só que aí no edital da cidade, que chama, o fomento chama Nelson Seixas, eu precisava colocar contrapartida. Eu não sabia onde eu teria um público fácil, que eu não precisava ter que divulgar tanto. Eu coloquei projeto social. Mas eu não achei que ia passar.
Não achei. Eu só Ah, coloquei. só Vai coloquei. que, Eu vai achei. Ah, Vai que dá, né? Vai que dá. E normalmente a gente escreve na correria, com um monte de outros trabalhos e tal. Aí passou. Tive que fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Aí enrolou muito, assim, sinto que às vezes tem algumas barreiras, algumas dificuldades, por exemplo, na hora da escola ou do projeto, na hora de colocar nas redes sociais, pôr o nome do espetáculo, porque eu tenho a impressão de que precisa explicar muito naquela postagem para que os pais e todo mundo entenda o nome daquele espetáculo, é o Cemitério dos Vivos. Mas as crianças, elas se identificam muito, assim. Elas adoram, né? Elas adoram, é uma correria. E não tem gente com fome no poema do Solano Trindade. Depois acho bonito também contar o porquê que eu peguei um poema do Solano e trouxe para a história do Lima. Mas durante esse poema, na hora que eu vou falando os bairros, elas vão erguendo a mão: Eldorado, eu moro lá, tio. Sol Sagrado, eu moro lá. Essa é a magia de você trabalhar com crianças e adolescentes, né? E a representatividade ali que você tá colocando pra eles. Sim. Sim. Eles se identificam, né? Com a história. É muito bom. É bonito. Então esses momentos que passam uma impressão de que a arte, ela cura, às vezes mexe muito mais comigo, assim, né? Da criança identificar que na casa dela, ela lembrar que na casa dela não tem nada para comer. Então tem gente com fome, né? Quando eu falo enfim, é isso, assim. Eu acho que até um pouco na parte da história do Lima Barreto tem essa coisa de que a arte cura. Porque ele tava no meio de um manicômio, igual você falou, no meio de um furacão, e tava ali escrevendo tudo aquilo. Talvez seja porque a literatura realmente humaniza as pessoas, né? Incentiva, humaniza, incentiva. Igual você faz uma apresentação para as crianças, você não está apenas curando elas, você está incentivando-as a sempre querer o melhor, a ir atrás do melhor, né? Sair daquela zona de conforto deles, porque mesmo eles passando fome e tudo, eles assim estão acostumados com aquilo e tem crianças que acham que é normal. Então incentiva eles a sair da zona de conforto deles, Sair da né? mesmice, né? Daquele buraco negro que você tá. Quando você vê a arte, né? Você sente essa vontade de sair do buraco negro e começa a enxergar diferente. O Lima, ele nas obras, ele denunciava muito a política brasileira, né, daquele momento. Então o Lima, ele falava muito sobre essa exclusão, sobre esse apagamento o tempo todo na sua literatura e no seu modo de enxergar as coisas. O Lima não precisava, por exemplo, pegar um trem da primeira classe, da terceira classe, mas o Lima, ele pegava, porque ele ficava de olho naquelas pessoas. Então ele era um pesquisador desse Brasil, né? Desse Brasil, não sei se eu vou falar certo, mas o Brasil é pós-colônia, quando República Velha, né? em República Velha, esse pós-República Velha, assim. Então, porque o Lima me ensinou também, sobretudo, a reconhecer alguns privilégios que eu tenho como um homem preto, sabe? Porque a minha mãe, por exemplo, eu nasci num lar evangélico. A minha mãe sempre foi gerente de lojas. Minha mãe teve uma educação muito bancária, assim? Meu avô é aposentado da polícia, sabe? Acho que isso foi uma Teve uma educação muito familiar, né? Estrutura familiar. E então eu demorei muito tempo para me reconhecer como um homem negro,
né? Porque tem esse recorte, assim. Com 7 anos de idade, eu lembro que foi quando a minha mãe foi chamada na escola, porque tinha um grupo de meninos lá que tava me chamando com nomes pejorativos, tipo macaco, Sim. filho do Mike Tyson. Essa geração não vai saber, não sei, né? Do Mike Ah, Tyson, conheço. grande Mike Tyson. E, enfim, quando a minha mãe chega na escola, ela coloca, acho importante falar esses detalhes, porque ela se arruma, ela coloca a melhor roupa dela, pede pro meu pai colocar um terno e uma gravata para poder ir conversar com a diretora, para mostrar que eu não era qualquer um. Agora só um ponto aí dessa história, né? Tem uma foto do Lima Barreto que tá a Dona Amália, o seu Afonso e o Lima pequenininho. E essa foto que o Lima Barreto, que eles tiraram, ela demorava mais ou menos de 30 a 40 minutos para poder ficar pronto. Isso também já mostrava quem era a família que o Lima Barreto tinha que olhar quando ele crescesse. Sabe, a que fez de tudo para que ele tivesse aquele registro, Sim. né, daquela... Nós não somos qualquer um, somos estudados e você vai ser criado para isso. Agora volta pra minha história, tá? Aí, quando chegou lá, minha mãe conversou com a diretora, enfim, na época os alunos tiveram que vir me pedir desculpa. Era uma outra época, acho que hoje temos alguns avanços em relação a isso e outros retrocesso, né? Sim. Regresso. Em outras questões, eu acho que a gente avançou em relação a ouvir sobre essas agressões, né? Sinto que a escola tem um pouco mais de estrutura para lidar com isso, mas eu também, enfim, aí eles vieram me pedindo desculpa e minha mãe veio conversar comigo e falou assim: filho, ela começou a falar um por um dos nomes que me xingaram e ela começou a trazer coisas positivas, assim, e que na época eu não entendi direito o que era, mas era a tentativa da minha mãe de fazer, falar: filho, fica bem. Levantar um pouco o seu ego. Isso, né? Então, hoje não, né? Hoje eu entendo que foi o jeitinho que ela encontrou de lidar, mas talvez não seja o melhor jeito. Naquele momento foi, tá? Sim. É que os pais, né, conhecem os filhos, né? E às vezes ela achou que você estava precisando daquilo. Sim, e era uma escola particular, eu era o único negro da escola. E fiquei acho que 2 anos e logo depois eu fui para uma escola estadual. Aí foi outra. Aí você sentiu uma diferença enorme. Foi uma diferença enorme, assim, da dinâmica mesmo da escola. Como eu não tinha essa questão racial muito falada dentro de casa, então pra mim não era uma questão, mas rolava um estranhamento que eu não sabia De onde estava? de onde estava vindo. E quando eu comecei a dançar com 18 anos, comecei a dançar numa companhia profissional. Veio uma coreógrafa, ela chama Érica Moura, maravilhosa, de São Paulo, e ela pegou e falou assim pra mim: amanhã eu quero ver um solo seu. E esse solo precisa ter toda a sua ancestralidade. Traz tudo pra dançar com você. Aquele dia eu comecei a me ver como um bailarino preto.
porque eu não via o quanto essa ancestralidade ela poderia fazer diferença na minha vida artística. Então hoje, com a maturidade que eu tenho e que acho que tem muito a ser conquistado, muito a ser pesquisado ainda, a história do Lima conversa comigo nesse lugar, sabe? De entender que, infelizmente, tem privilégios que não vai chegar para outras pessoas, mesmo que corra muito, se a nossa política, se o nosso governo ele não entender, né? Era assim há 100 anos atrás e continua sendo assim em muitas questões hoje. A gente estava falando sobre a zona de conforto aqui e tudo mais, só que mesmo muita gente saindo da sua zona de conforto e tentando, a gente tem que ter na cabeça que essa questão de meritocracia, ela é uma questão totalmente que ela não existe, ela é inválida por conta da opressão que a gente tem na sociedade, por conta das minorias sociais, por conta da política que a gente sabe que ela é totalmente preconceituosa e tudo mais. Então, essa aqui é muito legal a gente sair da zona de conforto e tudo mais, só que a gente tem que olhar também que a questão da meritocracia não existe, né? E o Lima, um dos motivos do Lima ter sido um escritor marginalizado na época era por conta dessa denúncia. Era esse olhar que o Lima tinha. Então, sobre a gente tá falando do Lima, né? Como foi a experiência dele de ser negro, pobre? Como isso impactou na trajetória literária dele? E as perspectivas sobre a sociedade? O Lima, ele... Peraí, vamos lá, minha cabeça foi para outro lugar. Fala de novo a pergunta, por favor. Como a experiência de ser negro, pobre, impactou a trajetória literária dele e as perspectivas sobre a sociedade? O Lima, eu tenho a impressão de que o Lima, ele escrevia pra periferia, querendo ser visto pela elite. Ele tentava fazer esse jogo o tempo todo, né? Porque ele sendo visto pela periferia, ia ter uma galera que ia se sentir representada por aquilo que ele estava escrevendo. Mas o que ia trazer um lugar para chamar de meu e enterrar o meu pai, e comida dentro de casa era a elite, né? O Lima, no Diário do Hospício, ele fala assim, deixa eu lembrar, quando escrevi a minha primeira obra, eu esperava que fossem me criticar, mas não, todos se calaram. Então, isso deixava o Lima extremamente agoniado, né? E dentro do quarto ali internado, ele também escreveu assim, que foi uma coisa que você falou e eu acabei perdeu a frase, que é sobre a arte que cura, né? Ele escreve assim, ou a literatura me mata, ou ela me dá o que eu peço dela. Nossa, Legal, hein? Muito forte, né? Forte demais. Então, quer dizer, já mostra essa paixão pelas letras, Sim. né? Muito legal. O Lima, ele escreve um texto também onde ele faz a comparação. Olha que loucura, tá? Mas ele faz a comparação da letra de um menino preto com um menino branco. E nessa comparação das letras, ele vai fazendo o recorte social de uma letra dada como bonita e a letra dada como feia, o garrancho. Sim. Né? Então, eu acho que o Lima ele não era atravessado só pelas histórias de vida que ele passava,
mas era sobretudo para aquilo que ele via e reconhecia nessa sociedade que ele já tinha como falida, assim. Né? Era um homem para frente do tempo dele. A impressão que dava na escrita é que ele sabia que aqui não vai para frente, né? Tem um dos livros dele também, que agora eu não sei se eu esqueci o nome agora do nome do livro, mas ele que até virou filme, esse livro, aonde ele escreve um deputado que defendia que o Brasil deveria falar a língua tupi-guarani, né? Então, o Lima também já tinha esse olhar para os povos indígenas mesmo, e um olhar com tanto carinho, né? Porque a terra é deles, né? Sim. Porque porque a língua que a gente fala hoje, a gente não foi influenciado, a gente foi oprimido até falar essa língua, foi obrigado. A gente não fala tupi hoje, porque fala assim, ou você fala português ou você vai apanhar. Exato. Então, Até os próprios indígenas, eles foram... Teve uma opressão enorme, onde, tipo, você fala a sua língua? Que pena, você vai ter que aprender o português, ou você não vai viver nessa sociedade. Sim. Isso mesmo. É isso. E o Lima, pra mim, quando ele fala desse texto, desse deputado que defendia que deveríamos falar a língua tupi-guarani, agora falando sobre, também me vem a questão da misoginia, né, que estava num processo muito forte nos Estados Unidos e que isso vinha se alastrando descendo nas Américas. Ou seja, além do racismo, do recorte racial que o Lima sofria, pelo tom da pele dele e por ter... foi tão pouco tempo, né, a abolição, também tinha essa questão científica. Então o Lima, ele era o cara, pra mim, ele era esse literário que batia o pé mesmo pra poder falar, já que ninguém vai ler, eu vou falar. Deixa eu falar. É isso, assim. Pelo menos aqui não fica, né? Tipo, pelo menos aqui não fica. Então, David, quais são as principais obras do Lima? Tem muitas, tá? Mas que eu já li e que pra mim que é um atravessamento muito grande é Clara dos Anjos e O Homem que Falava Javanês. Legal. Que é um conto, tá? Na verdade. Agora, é uma pergunta que a gente já comentou um pouco sobre. Por conta do Lima Barreto ser esse homem à frente do tempo dele. Como o estilo de Lima Barreto se diferencia do que predominava em sua época, como o parnasianismo? Nessa pergunta, eu penso em trazer toda a questão do parnasianismo em si, porque o parnasianismo ele tinha aquela questão de fazer arte pela arte, que não tinha nenhum compromisso social. Então, muita coisa dentro da sociedade ela era apagada, porque os autores que escreviam no parnasianismo, eles eram esses autores que eles eram da elite. E eles queriam ali apresentar que estava tudo lindo e maravilhoso. Estava acabando a escravidão, a Revolução Industrial estava aí. Então eles queriam apresentar isso. Aí Lima Barreto veio e falou assim, não, gente, calma lá. A sociedade continua marginalizada, a desigualdade social é imensa, as pessoas passam fome, elas estão sofrendo. Então, tipo, essa questão que eu quero colocar do Lima Barreto é a diferença que ele tem com a escola literária que ele pertencia na sua época. Então, uma outra pergunta em cima dessa pergunta seria se ele é um pré-modernista para você, já. Sim, para mim, ele já é um pré-modernista, né? Embora para a Academia de Letras ele foi reconhecido há pouco tempo. Eu não sei se eu vou conseguir dar a resposta acadêmica que você me traz como professora maravilhosa. Mas eu vou trazer
uma história do Lima que talvez explique a sua pergunta, porque é assim que artista gosta de fazer, tá? Principalmente quando ele não sabe responder, ele cria uma história. Mas essa história é real, é do Lima. Que um português, ele chegou pro italiano e falou assim: eu vou fazer a minha festa de aniversário e eu queria que só tocasse samba raiz. Já tinha bom gosto, ou seja, tinha um bom gosto. Aí o italiano falou assim: ai, mas é muito longe aonde nós vamos conseguir samba raiz. É muito longe. Aí o português falou: não, mas eu vou pagar, me leva lá, eu quero pegar esse samba raiz, vou mostrar pros músicos e só vai tocar isso. O italiano falou: tá bom, então vamos. Aí, agora eu vou trazer a nossa cidade para desenhar esse trajeto, tá? Tá. O português e o italiano, eles subiram no ônibus Santa Luzia. Eles foram subindo a Avenida Mirassolândia. Chegou no bairro é ótimo, né? No bairro Eldorado. Eles viram o tamanho do terreno que era construído ali. Detectaram também os puxadinhos que tem atrás de edículas. A diferença de uma casa muito antiga, abandonada, ou muito nova. E eles foram subindo. Chegou lá no bairro Solo Sagrado e lá estava a tia Ciata. Voltando agora para o Lima. O Lima foi descrevendo, através do português e do italiano, os bairros aonde eles iam passando no Rio de Janeiro. Só que ele ia descrevendo as casas, o modelo das casas, o jeito que era o telhado das casas. E que lembra as nossas favelas do Rio de Janeiro. E quando o Lima, ele desce a montanha, com o português e o italiano lá, né? Passa por um brejo e sobe de novo lá em cima da tia Ciata. Quando eles chegam na casa da tia Ciata, o Lima descreve que na frente da casa tem espada de São Jorge, pimenta do reino, arruda, quando eles abrem a porta, está ali a tia Ciata com a louça suja, e ela pergunta pro italiano: o que você veio fazer aqui? E esse português, ele tá querendo fazer o aniversário dele e quer tocar samba raiz. A tia Ciata olhou pra ele: não lembro não lembro de samba raiz não, faz tanto tempo que eu não canto. Ele falou assim: não, mas ele vai pagar, fala pra nós, tenta lembrar, a gente vai escrevendo aqui. Eu não lembro não lembro de nenhum samba não. Ele: por favor. Enfim, foram embora sem samba nenhum da tia Ciata. E a história do Lima termina aí. É onde ele se comunica com a periferia. Não doe o seu ouro para quem tá a fim de pagar, né? E ao mesmo tempo tá falando com a elite uma reflexão do dia. Era só uma reflexão. E esse brejo é o Piscinão de Ramos, né? E que não tinha esse nome, né, na época. E no alto dessa montanha, hoje é uma favela aonde o Solano Trindade nasceu ali, e a Anitta também é de lá, que eu não sei o nome, tá? Oi? Nada. E o Solano Trindade, que depois de 50, 60 anos, é onde ele vai fazer o poema Tem Gente com Fome, Tem Gente com Fome.
Ou seja, o Lima passou por toda aquela região. O Lima escrevia textos de teatro para grupos de teatro preto que já tinha ali. Top. Como ele influenciou outros escritores e artistas brasileiros? O Lima, ele, como tudo, na verdade, do povo preto, o Lima ficou muito entre a oralidade, né? No sentido de que, agora eu tô falando do ponto de vista meu, assim, tá? No sentido de que um preto precisou falar para outro preto, que precisou para outro preto, e foi indo até que as obras foram ficando conhecidas. Ele usou então bastante a forma de comunicação, né? Que eu acho que não é que ele quis, tá? Porque os livros foram publicados, ele trabalhava em jornais, mas foi o jeito que foi se desenrolando. Foi desenrolando a literatura dele. Foi assim também com Maria Carolina de Jesus, né? Com os livros dela. A Carolina escrevia em papelão, escrevia nas folhas que ela encontrava no lixo e ia juntando aquilo tudo no formato do diário. E se você chegasse perto dela e falasse que era professora, ela ia juntar tudo e falar assim: só que ela fazia isso com você. Então hoje tem livros da Maria Carolina de Jesus que ninguém sabe aonde está, aonde... Lá em Assis, que é a faculdade que eu fiz, lá tem um acervo gigantesco dela. Só que muitas folhas perdidas, e a gente usava era um aparelho específico para ler mesmo as folhas, porque elas já estavam bem acabadinhas, assim, sabe? Olha E com a só. tecnologia a gente conseguiu ler o que estava escrito ali. Só que metade delas estão rasgadas, aí outra tá apagada. Mas tem um acervo gigantesco lá nessa Unesp que eu fiz lá de Assis. Olha que legal. Eu respondi mais ou menos a sua pergunta sobre o pré-modernismo. Respondeu, eu entendi pela Sabe, história, foi bem legal. Tipo, não muda. Só não é mais escravizado, mas continua sendo sempre pros cantos, assim. Assim, uma dúvida que eu tenho. Por que o Lima Barreto, por muito tempo, ele foi considerado um autor marginalizado? Você já falou um dos motivos, mas eu queria saber, O Lima, ele... Nossa, eu lembrei de outra história do Lima. Ele... A Clô, a história Clô do Lima, conta a história de uma mulher. Eu vou resumir, tá? Porque eu também não lembro detalhes da história. Mas conta a história de uma mulher preta que ela, durante o carnaval, ela colocava máscara e ia pra rua festejar como toda a cidade, como o Rio de Janeiro ensinou pro Brasil inteiro. Rio de Janeiro e Bahia, né? E um homem branco, ele se apaixonou naquela paixão de carnaval, se apaixonou pelo olhar dela. No outro ano, eles ficaram esperando até chegar o próximo ano para poder se ver de novo. Até que um dia a família da Clô leva a Clô, isso fora do carnaval, para poder conhecer a família desse rapaz. E chega lá, eles olham para cara do outro, eles sabem que eles se conhecem, mas eles fingem que nada está acontecendo. Então o Lima, ele tinha, só que nessa história o Lima, ele descreve exatamente quem era a Clô, essa mulher preta. Era essa escrita que a nossa sociedade não estava acostumada, que a elite não queria enxergar, não queria que essa mulher preta tivesse um nome. A Clô, é a história dela. Não, era uma mulher
mulher preta que tá, enfim, Eu, né? eu acho que na questão da escrita, no parnasianismo ali tinha muito essa questão de métrica, de você ficar seguindo rótulos, e aí ele Isso. fala assim, não é bem assim, vamos colocar assim do jeito que a gente fala, numa linguagem Uma roda de acessível. conversa, né? Uma linguagem acessível, até porque, como ele já tinha falado, é muito gostoso de ler o Lima Barreto. Uhum. Então eu acho que também talvez tenha um pouco disso nessa questão de E diferente do grandioso Machado de Assis, que a primeira vez que eu fiz um solo era do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E foi uma loucura, porque eu quis um caixão. Eu não sei o que eu então eu não sei nesse caixão. Eu saía por debaixo do caixão. Era um negócio, era um acontecimento. E na época eu não sabia que Machado de Assis era preto. Mas isso também não era uma questão pra mim. Entendeu? Eu não me questionei se era branco ou preto. Mas fazer a leitura, já leu o Ai, Memórias? tá na minha lista, o próximo. Mas Tem ele é aquela sala de maravilhoso. cultura. Eu sei, eu sei. Ele é maravilhoso, mas você tem que ler com o dicionário do lado. Ele é uma leitura difícil. Né? Todas as leituras Isso. são difíceis. Diferente do Lima. Porque são períodos diferentes, é época diferente. Acho que você consegue explicar melhor. No né? caso do Machado de Assis, ele escreveu no realismo, né? Ele ainda seguia muito aquela coisa da influência europeia em cima da literatura, né? Então tinha que ter tudo isso. Até porque tem muita influência francesa no Machado de Assis também, mas tem o vocabulário da época que era diferente do nosso. E tinha essa questão de seguir regras também dentro da literatura. Então talvez seja por isso que seja muito mais difícil de ler do que o Lima Barreto, sabe? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai começar Desculpa, Jéssica. Agora a gente vai começar o bate-volta, o nosso quadro mais fotogênico do nosso podcast. Então, a gente vai mostrar imagens pra você e você vai falar o que você acha dessas imagens. Porque é a mesma peça. Fala um pouquinho sobre essa peça, que você se lembra um pouco Vou dela. mostrar lá o link. Vamos falar disso. Sobre essa peça que você fez, sobre a história dela. Peça que você dá aqui na escola, não sei. Foi essa. Foi essa. Bom, pode ir falando? Pode. Pode, então. Esse foi Quando eu comecei a coreografar e a pesquisar sobre esse espetáculo no meu corpo e os textos que eu queria dizer, foi um processo difícil, porque eu tinha acabado de sair de um processo que era um monólogo, onde eu era o Lima. E nesse novo espetáculo eu não queria que eu fosse o Lima. Eu queria que eu fosse um contador de histórias, dançante, que conta a história do Lima. Então eu me coloquei um pouco nesse lugar de não sou o Lima, né? E que engraçado que é a primeira vez que eu verbalizo isso também. Né? Então a ideia desse livro que surge na cena é de um livro encontrado, que aí a plateia imagina que eu encontrei esse livro em qualquer lugar. Muitas possibilidades vai abrindo ali, né? E a ideia desse latão, por exemplo, é porque um dia eu vi uma mulher em situação de rua, ela levando o colchão dela aqui assim sobre os ombros, né? E essa imagem me pegou ali. Até escrevi e tal, né? Fiquei pensando como que poderia ser. Falei, se eu levar da rua, então dá pra ter esse colchão enrolado. Blá. Só que eu também sigo muitas companhias de dança da África, companhias africanas, né? Aí tem uma companhia de Mali, aonde o coreógrafo ele dança com uns 10 latão desse. Muito legal. É gigantesco, né? Assim, tipo,
uma super produção. Porque o meu eu coloco num carro e vou, agora mais 10. Verdade, pegar no caminhão, né? E ao mesmo tempo esse latão ele me lembra um pouco essa coisa do pedestal, essa coisa de ganhar altura e é quase que um refúgio também, assim, um lugar para chamar de meu, esse lugar do Lima. Muito legal. Muito legal. Então é isso. Você gostou de participar? A gente queria dar um presente. Mimosinho. Mimosinho da Baby Pegou a lembrada na frente. Se lembrar da gente. Que legal! Foi um prazer receber você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado de participar do nosso podcast. Se der, volte mais vezes. Foi um aprendizado enorme para nós. Nossa, gratidão por tanto aprendizado. Foi de muito verdade. aprendizado, foi maravilhoso. Obrigado demais. Você é demais, muito sucesso na sua trajetória, na sua vida, né? Sim. Que dê tudo certo. Gente, eu Pra só todos tenho nós. a agradecer vocês, assim, por esse espaço, por estar aqui nessa sala, né, cheio de histórias aqui e agradecer também pela oportunidade mesmo, assim, de poder falar sobre o que é o Lima pra mim, assim, né, e eu quero, você que tá nos assistindo, leia Lima Barreto, leia literatura preta, porque tudo é atravessado pelo Lima, é atravessado por Maria Firmina, a primeira poetisa brasileira preta. E é isso, gente. Obrigado. Ai, Muito, obrigada, adorei gente. estar aqui. Foi ótimo. Adorei. A gente adorou. Ah. Maravilhoso, gente. Então é isso, muito obrigado por vocês terem nos assistido. E esse foi o podcast de hoje. Muito obrigada. Tchau! Tchau.